Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui fazendo parte desse evento. Nós esperamos que seja de grande proveito para todos. E me apresentando, né? Meu nome é Rafael, sou presidente do comitê local da FMSA Brasil E. Nós estamos veiculando esse evento por meio da FMSA Brasil E. E nós convidamos 2 neurologistas para estar à frente desse evento, que é o Dr. Felipe e o Dr. Rui. São 2 neurologistas renomados aqui do estado de Roraima. E nós esperamos que o evento seja de grande proveito para todos. Inicialmente a gente vai começar com o vídeo já gravado a respeito da neuroanatomia do Dr. Rui. Então ele já nos deu acesso ao vídeo gravado da aula, então a gente vai passar o vídeo. E após o vídeo, ele vai entrar aqui, vai entrar junto com a gente, né, para tirar dúvidas e para esclarecer alguns pontos que possam não ter ficado tão claros, né, durante a palestra dele. Então a gente vai assistir a essa introdução à neuroanatomia e, terminando, nós vamos entrar em uma discussão. Vocês guardem suas perguntas para o final do vídeo. Ele vai entrar aqui junto com a gente e vai responder as perguntas e discutir outros temas que possam ter ficado dúvidas. Então, eu desejo uma boa aula a todos, que todos aproveitem e que possam estar, né, todos satisfeitos e agradecidos em assistir a uma aula de um grande professor, de um grande médico, que é o Dr. Rui. Deixa eu parar de novo que está sem áudio. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, que naturalmente é uma introdução ao sistema nervoso. Esse primeiro vídeo é totalmente baseado em um livro, que é o Mentor and Getz, de Neuroanatomia e Neurofisiologia Clínica. E ele é praticamente uma homenagem a uma pessoa que é o professor Sid Gilman, que foi a pessoa que há mais de 30 anos atrás me ensinou a ensinar neurologia de uma forma simples e concisa. E mais tarde, quando eu soube que ele era editor de um livro, eu corri para ver qual era esse livro, e eu fiquei chocado porque é justamente o Mentor Getz. O professor Sid Gilman edita esse livro, que é a base funcional e anatômica do sistema nervoso, num livro extremamente pequenino, contrastando com aqueles mega livros que nós temos, que nos atrapalham tanto porque trazem uma quantidade imensa de conteúdo que acaba fazendo com que a gente se afaste de uma coisa tão bonita que é o estudo do sistema nervoso. E quando eu falo em sistema nervoso, sempre eu penso nesta imagem, que é esta imagem do homem contemplando esta janelinha para o universo, que é a Via Láctea. Esta Via Láctea que contém
100 bilhões de estrelas. E quando eu penso nessas 100 bilhões de estrelas, eu sempre penso também que só existe uma proporção equivalente a essas 100 bilhões de estrelas dentro do nosso corpo, que são justamente as 100 bilhões de estrelas que formam o nosso cérebro. As 100 bilhões de estrelas que nós chamamos de neurônios. E esses 100 bilhões de neurônios que fazem contato entre si, formando milhares e milhares e milhares de sinapses, num total de 100 trilhões de sinapses, onde cada sinapse contém mais de 1000 proteínas. Numa quantidade de fiação neural que, se nós pudéssemos calcular, né, a distância de fiação neural que nós temos na ponta desta pinça, nós não seríamos capazes de imaginar que aí nesta ponta eu tenho 4 quilômetros de fiação neural. Então, como é que a gente vai estudar uma coisa desta grandeza? A gente vai estudar de maneira muito simples e começando pela unidade funcional do sistema nervoso, que é o nosso neurônio. Ora, neurônio esse que vocês estão vendo aqui, que contém um corpo, que nós chamamos de soma ou pericárdio, e contém prolongamentos, alguns extremamente longos e outros prolongamentos curtos. Vamos então estudar um pouquinho este neurônio. Então vocês já perceberam que esse neurônio ele tem um corpo, que nós chamamos de soma ou pericárdio. O interior desse corpo contém um núcleo, não é isso? E esta célula, este neurônio, ele contém prolongamentos. Alguns prolongamentos que, em geral, são menores, vocês estão vendo aqui, nós chamamos de dendrito. Mas o que realmente caracteriza um dendrito é que ele é um prolongamento que recebe informações que se dirigem ao corpo deste neurônio. E, portanto, são prolongamentos que recebem estímulos. E, portanto, nós chamamos eles de aferentes. Isso é importante para distinguir do outro prolongamento neuronal, que, em geral, é um prolongamento mais longo, formando um eixo neste neurônio, e que nós vamos chamar de axônio. Ora, este axônio, em geral, ele é mais longo, mas o que realmente caracteriza este axônio é que ele conduz informações que estão saindo deste neurônio em direção a outras células, e, portanto, ele é uma fibra eferente. Então, perceberam, então, que a grande característica é que o dendrito é aferente e o axônio é eferente. Outra característica que vocês estão vendo é que esses axônios podem ou não ter uma coisa que nós chamamos de bainha de mielina. E vocês já perceberam aí que os neurônios que têm bainha de mielina, eles têm uma condução bem mais rápida do que os que não têm bainha de mielina. Ora, os neurônios que têm bainha de mielina nós chamamos de fibras mielínicas, para contrastar com aqueles que não têm esta bainha de mielina, que nós chamamos de fibra amielínica. Essas fibras mielínicas e amielínicas, elas podem estar presentes tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico. Mas existe uma diferença entre a fibra mielínica do sistema nervoso periférico para a fibra mielínica do sistema nervoso central, que nós vamos ver aqui. Então, reparem só uma coisa. No sistema nervoso periférico, a bainha de mielina é formada por uma célula chamada célula de Schwann. Essa célula se aproxima do axônio e envolve o axônio, não uma vez, mas várias vezes. E à medida que ela vai circundando, envolvendo este axônio, ela vai formar a bainha de mielina e, ao final, na periferia desta bainha de mielina, eu vou ter uma cápsula que nós chamamos de neurolema, ou bainha de Schwann, que nós só encontramos no sistema nervoso periférico, tá bom? Então, vocês estão percebendo que no sistema nervoso periférico, a mielina é formada pelo envolvimento do axônio pela célula de Schwann. Já no sistema nervoso central, que é esse esquema que vocês estão vendo aqui, a bainha de mielina é dada pelo prolongamento citoplasmático de uma outra célula,
que só tem no sistema nervoso central, que nós chamamos de oligodendrócito. Então, com isso, a gente consegue entender a diferença que existe entre uma célula mielínica do sistema nervoso periférico, cuja mielina é formada pelas células de Schwann, e as células mielínicas do sistema nervoso central, cuja mielina é formada pelo prolongamento citoplasmático de oligodendrócitos. Tudo certo? Bom, uma outra questão que eu quero que vocês percebam é o seguinte: já repararam que esta bainha de mielina ela é segmentada? E cada interrupção dessa nós chamamos de nodo. E cada segmento desse de mielina nós vamos chamar de internodo. Ora, este nodo é chamado de nodo de Ranvier, esse segmento que interrompe a mielina. E esse nodo de Ranvier, ele é muito importante para um fenômeno que nós chamamos de condução saltatória e que é responsável pela capacidade enorme que a fibra mielínica tem de conduzir impulsos elétricos, comparados, por exemplo, com uma fibra amielínica. Ora, então, esse nodo de Ranvier é muito importante. Então, o que acontece nesse nodo de Ranvier? Esse nodo de Ranvier ele vai ser responsável justamente por aquilo que nós chamamos de condução saltatória, que é o seguinte: o estímulo elétrico, quando ele caminha pelo axônio, a tendência dele é ir se perdendo e diminuindo. No entanto, toda vez que ele chega num nodo de Ranvier, nós vamos perceber que há uma interrupção da bainha de mielina, e neste ponto em que não tem mielina, existe uma grande permeabilidade para a saída de potássio e entrada de sódio. Com isso, eu tenho o desencadeamento de um potencial de ação que dá uma nova velocidade a este estímulo elétrico, produzindo aquilo que nós chamamos de condução saltatória. Então, vocês já começam a perceber algumas coisas importantes sobre o sistema nervoso. A primeira é que a bainha de mielina é muito importante para a condução de informações e que quando eu tenho doenças que atacam esta bainha de mielina, eu vou ter problemas muito sérios, né? E tanto que nós temos um grupo de doenças que chamam-se de doenças desmielinizantes do sistema nervoso. Um exemplo clássico é a esclerose múltipla do sistema nervoso central. E eu posso ter, por exemplo, doenças com que a lesão da bainha de mielina no sistema nervoso periférico, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. E vocês sabem que esclerose múltipla, Guillain-Barré, são doenças neurológicas extremamente graves. Outra coisa importante que vocês devem lembrar e guardar para a vida é a importância do equilíbrio hidroeletrolítico, a importância de um sódio e de um potássio para um funcionamento do sistema nervoso central. Portanto, a próxima vez que vocês virem um idoso que convulsiona e cujo resultado bioquímico vem um sódio muito baixo, então vocês já sabem o que acontece. Ou quando eu tiver uma hipocalemia severa e o paciente desenvolver uma paralisia flácida, eu já sei, então, o que acontece, não é mesmo? Esse nodo de Ranvier é para nós um ponto muito importante. Então, nós estamos vendo também aqui a importância dessas sinapses, que é o ponto em que um neurônio se encontra com o outro. Então, neste ponto eu tenho a minha sinapse. Um conceito errado que muitas pessoas têm, elas pensam que os neurônios só conduzem impulsos elétricos. Mas sistemas nervosos baseados somente na condução elétrica do potencial de ação são sistemas nervosos muito primitivos. Nos sistemas nervosos mais bem desenvolvidos, como no caso dos mamíferos, esses estímulos elétricos, ao chegarem na extremidade do axônio, o que eles fazem é estimular a liberação de neurotransmissores, ou seja, a nossa mediação sináptica ela é fundamentalmente química. E isso é muito importante porque é graças a esses diversos neurotransmissores que nós vamos ter também uma quantidade imensa de respostas das mais variadas possíveis. Eu queria dizer também para vocês que nem sempre o axônio termina em contato com um outro neurônio, como é o caso que a gente vê aqui numa sinapse clássica, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então eu tenho aqui, né, um axônio e aqui eu tenho algumas vesículas que contêm neurotransmissores. Quando o estímulo elétrico chega aqui, ele libera esses neurotransmissores. Mas às vezes o axônio termina na fibra muscular, na musculatura estriada. E aí, neste ponto, então, essa sinapse é chamada de placa motora. Então, vocês estão vendo aqui um axônio terminando numa placa motora.
E aí eu tenho as vesículas. E uma coisa importante que é o primeiro neurotransmissor que eu estou querendo apresentar para vocês é que na placa motora, quando o estímulo elétrico chega e produz a liberação das vesículas de neurotransmissor, esse neurotransmissor é a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável, não é, pela contratura da musculatura estriada, da nossa musculatura voluntária. E vocês já podem imaginar, então, que esta sinapse, essa fenda sináptica aqui da placa motora, o comprometimento dela pode trazer doenças extremamente graves, em que há um bloqueio da ação desta acetilcolina, como é o caso da doença aqui conhecida como miastenia graves, ou ainda como, por exemplo, no caso do botulismo. Ora, agora nós já vimos esses neurônios. Vamos ver como é que eles se organizam dentro do sistema nervoso central. Ora, no cérebro, o corpo desses neurônios está localizado na superfície, aquilo que nós chamamos do córtex, a cortiça, aquilo que reveste o cérebro. Por isso que o córtex cerebral é mais escuro, porque ele contém os corpos dos neurônios, e por isso nós o chamamos de substância cinzenta. Abaixo da substância cinzenta, eu tenho a substância branca, aonde eu não tenho nenhum corpo neuronal. O que eu tenho é o prolongamento dos axônios e, portanto, eu tenho uma região rica em mielina, o que dá esta coloração clara e que nós chamamos de substância branca. Ora, além da córtex cerebral, existem outros pontos onde nós vamos encontrar agrupamentos de neurônios. Olha, por exemplo, aqui, este ponto nos nossos núcleos da base. Estão vendo aqui? Então, nós vamos ter a substância cinzenta, vamos ter a substância branca, onde eu não tenho na substância branca agrupamento de corpos neurônios e sim os prolongamentos axonais. Então, fora da substância cinzenta, quando eu tenho agrupamento de corpos neurônios, nós chamamos de núcleos. Mas vocês já devem ter lido também que às vezes nós chamamos de núcleos, núcleos da base ou gânglios da base, mas o fato é que nós podemos chamar as duas coisas, mas oficialmente nós separamos núcleos de gânglios quando nós falamos que núcleos é o aglomerado de neurônios dentro do sistema nervoso central e gânglios é o aglomerado de neurônios no sistema nervoso periférico. Aqui eu estou mostrando para vocês, por exemplo, a cadeia ganglionar torácica. Não é? E esses gânglios do sistema nervoso periférico vai compor o sistema nervoso autônomo. Tá bom? Uma outra questão é que eu falei para vocês do grupamento de corpos neuronais, onde eu tenho a córtex, os núcleos e os gânglios, mas eu tenho também, não é, o conjunto dos feixes dos axônios. O conjunto dos feixes dos axônios são chamados de tratos. E aqui eu estou mostrando para vocês o trato piramidal, que é um dos tratos mais importantes e que vocês vão estudar mais profundamente à frente do nosso curso. Além de tratos, nós temos outras designações para esses feixes de axônios. Nós podemos chamá-los de fascículos, coluna, pedúnculo, leminíscos. Então, quando vocês verem esse termo, trato, fascículo, coluna, pedúnculo, leminísco, vocês já sabem que é um feixe de axônios e que forma um caminho dentro do sistema nervoso, como é o caso do trato piramidal. Nós já conhecemos o neurônio, então vamos conhecer o restante das células do sistema nervoso central, que nós chamamos de glia. Ora, nesta confusão desenhada aqui para vocês, a gente consegue identificar, por exemplo, o nosso neurônio, né? E aqui está o axônio, e nós estamos vendo que este axônio é uma fibra mielínica, e que esta bainha de mielina é dada por um prolongamento citoplasmático de uma célula que vocês já conhecem. Portanto, a segunda célula que eu estou apresentando do sistema nervoso para vocês, que é o oligodendrócito. Mas vocês estão vendo aqui também uma outra célula, que é o astrócito. Estão vendo aqui que o prolongamento dele, não é, citoplasmático, está aderindo aqui a este neurônio, estão percebendo aqui? Então, ele tem uma função, a gente já vai ver isso. Uma outra célula menor, que é a micróglia, e esta célula aqui, que nós chamamos de células ependimárias. Vamos tentar simplificar este esquema, tá bom? E tentar entender qual é a diferença que existe entre oligodendrócitos, entre astrócitos e entre a micróglia e as células ependimárias. Então, são essas as 4 células, além dos neurônios, que nós vamos encontrar no nosso sistema nervoso central. As células ependimárias,
Elas são as células que vão revestir internamente o nosso sistema ventricular, que é aquela cavidade que nós temos dentro do nosso cérebro, onde existe a produção de líquido cefalorraquidiano. Então, vocês estão vendo aqui os dois ventrículos laterais, o direito e o esquerdo, esses ventrículos que drenam para o ventrículo mediano único, que é o terceiro ventrículo, que passa por um canal chamado aqueduto e que desemboca no quarto ventrículo. Estão vendo aqui? Ok. A outra célula é o oligodendrócito, que vocês já sabem. A grande função dele é que o prolongamento citoplasmático dele produz a bainha de mielina. Depois nós temos os astrócitos. E os astrócitos, eles até hoje são objetos de controvérsia. Vocês viram ali naquela imagem que eu coloquei, ele dando uns prolongamentos citoplasmáticos aderido ao neurônio, não é isso? Mas, embora a gente não saiba exatamente a função dele, já que ele não é capaz de originar potencial de ação, como acontece com o neurônio, nós sabemos, no entanto, que ele é uma fonte preciosa do potássio. Ele funciona como uma espécie de sistema tampão de potássio ali, e vocês viram como o potássio é importante para a condução axonal. Portanto, o astrócito ele tem um papel importante ali nessa condução axonal. E, finalmente, a micróglia, que é uma célula que tem capacidade de fagocitar corpos estranhos, e, portanto, ela é a célula responsável pela resposta imunológica. Então, vocês já conhecem aí, não é? As 4 células, já conseguem identificar quais são as funções dela. Então, a gente já vai avançar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de sistema nervoso periférico. Vocês já viram, então, que eu divido o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é representado por aqueles axônios que abandonam o encéfalo, abandonam o tronco cerebral e a medula. Portanto, é representado pelos pares cranianos e pelos nervos medulares, os nervos espinhais que saem. Ora, aqui em cima, nós temos uma parte do sistema nervoso que é constituída pelos pares cranianos, que são em número de 12. E aqui nós temos, não é, o sistema nervoso periférico, representado pelos nervos que saem da medula, pelos prolongamentos axonais que saem do segundo neurônio, né, que saem da medula. E nós vamos verificar que esse sistema nervoso periférico ele é dividido num sistema nervoso somático, que é dado por aquele neurônio que vai inervar as fibras musculares esqueléticas, responsáveis pelo nosso movimento voluntário, e o sistema nervoso autônomo, que ele tem uma característica, olha só. No sistema nervoso autônomo, o neurônio abandona a medula e ele não se dirige finalmente até o músculo, como é o caso do sistema nervoso somático, periférico somático. Ele se dirige a um gânglio. Lembra que eu falei que gânglio são o agrupamento de neurônios fora no sistema nervoso periférico? Pois bem, esse neurônio vai para um gânglio, e desse gânglio sai um segundo neurônio que se dirige para a musculatura automática, a musculatura lisa das nossas vísceras, das nossas glândulas, e a musculatura cardíaca, especializada cardíaca, formando, então, o sistema nervoso periférico autônomo. Então, vocês estão percebendo que o sistema nervoso periférico ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autonômico. Eu falei autônomo não, mas é autonômico, tá bom? Pode ser autônomo também, mas a gente usa intercaladas as duas questões. Esse sistema nervoso periférico, gente, ele é sede de muitas condições na neurologia. E, basicamente, nós trabalhamos assim, eles são as doenças que acometem da dura mater para fora. E são muitas doenças, viu? Eu posso ter comprometimento das raízes nervosas, as radiculopatias, eu posso ter comprometimento dos nervos que abandonam a medula em direção aos músculos, são as vísceras, nervos esses que compõem o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, formando as doenças que nós chamamos das polineuropatias ou neuropatias periféricas. Nós podemos ter doenças da placa motora, lembra disso, né? Que eu falei da miastenia, da toxina, do botulismo. E nós podemos ter doenças do próprio músculo, como é o caso da polimiosite. Ora, vimos o sistema nervoso periférico, então agora vamos falar do sistema nervoso central.
Naturalmente, o que domina, né, a conversa do sistema nervoso central é o cérebro, mas eu queria lembrar que a medula também faz parte do sistema nervoso central. E assim como o cérebro, esta medula ela é fruto das mesmas doenças, das inflamações, das infecções, das doenças vasculares, e nós não podemos esquecer que medula é parte do sistema nervoso central. Este cérebro que é envolvido por uma membrana extremamente espessa, rígida, que é a dura mater. Esta dura mater, que quando a gente retira do cérebro, ela sai junto com uma camada que nós chamamos de uma camada abaixo da dura mater, que é a camada aracnoide, expondo então o cérebro, onde nós vamos ver que sobre este cérebro, aderido sobre esse cérebro, uma terceira camada bem fina e translúcida, que nós chamamos de pia mater. Se a gente retira a pia mater, então, nós temos o cérebro propriamente dito. Como é que a gente estuda este cérebro? Vocês já estão percebendo que a grande característica desse cérebro, não é mesmo? É uma série de sulcos que delimitam giros. Porque nós tínhamos uma quantidade tão grande de tecido que a gente teve que comprimir para poder caber nesta caixa craniana. Então, para que a gente possa conhecer bem a anatomia deste cérebro, eu tenho que conhecer quais são esses sulcos e quais são esses giros. Eu só vou falar para vocês aqui o mais importante. Eu quero começar por este aqui, o sulco central. Este sulco central é muito importante. Primeiro porque ele vai servir como um marco divisório entre o lobo frontal e o lobo parietal. Mas à frente deste sulco central, eu tenho um giro conhecido como giro pré-central. Esse giro é muito importante, porque ele é a sede primária do nosso sistema motor. E por trás deste sulco central, eu tenho o giro pós-central, que também é muito importante, porque ele é responsável pelo nosso córtex sensitivo primário. Então, vocês estão vendo aqui o nosso sulco central. Outro sulco importante é esse que está sendo desenhado aí, mas que é um sulco tão profundo que nós chamamos ele de fissura. E ela é designada em homenagem à pessoa que a descreveu, que foi Silvio, então a fissura de Silvius ou fissura silviana. Ora, com base nesses dois sulcos, nós podemos então já conseguir dividir o lobo frontal, o lobo parietal e o temporal. Resta agora a gente poder separar, não é mesmo? O lobo occipital do lobo parietal. E como é que a gente faz isso? Ora, a gente encontra um ponto anatômico, esse aqui, que é a nossa fissura parieto-occipital, e a partir daí a gente desenha duas linhas imaginárias, estão vendo aí? E aí a gente completa a divisão dos nossos lobos. Lobo frontal, parietal, temporal e occipital. Vamos, então, continuar no estudo, não é? Desses sulcos e desses giros. Então, vocês estão vendo o sulco central, giro pré e pós, sulco frontal superior, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. E destacando para vocês aí no lobo frontal, né, o nosso córtex motor primário. Então, estão vendo aí? Giro pré-central, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Viram? Extremamente fácil, não é mesmo? No lobo temporal, nós temos aí o giro temporal superior, médio e inferior. Então, vocês já perceberam que é extremamente fácil a gente reconhecer essas estruturas na superfície cerebral, não é mesmo? Quero lembrar vocês que abaixo do cérebro eu tenho aí o cerebelo, à frente do cerebelo eu tenho o meu tronco cerebral, né, que é composto do mesencéfalo, da ponte do bulbo. Não se preocupe que nós vamos estudar isso mais adiante com bem detalhe. Tá bom? Eu queria trazer agora para vocês um corte diferente desse cérebro. Reparem, imagine que olhando esse cérebro de cima, eu vou ver esse cérebro numa parte direita e uma parte esquerda. Se eu cortar ele exatamente aí, eu tenho um corte que eu chamo um corte de sagital mediano. Então, vocês estão vendo aí como é que é o corte sagital mediano. Estão vendo aí? Ele divide o cérebro em duas metades, uma direita e uma esquerda. Neste corte sagital, se ele for bem no meio, como está aí,
nós vamos ter um corte sagital mediano, e ao cortar o cérebro exatamente neste plano, eu tenho esta imagem. Tá bom? Nesta imagem, eu vou ter esse grosso feixe de fibras que está passando de um hemisfério para o outro, que é o corpo caloso, que contém fibras que integram os dois hemisférios, e por cima deste corpo caloso, eu tenho o giro cíngulo. Gente, esse giro cíngulo, junto com estruturas profundas do lobo temporal, formam o nosso sistema límbico, extremamente importante para as nossas emoções. É interessante que nesse corte sagital mediano, eu não consigo ver os ventrículos laterais, que eles estão dentro, estão vendo? Mas eu consigo ver aonde está localizado o terceiro ventrículo, bem aqui. Tá bom? Bem nesta região aqui. Tá vendo aqui? E como esse terceiro ventrículo se comunica através de um tubo muito fino chamado aqueduto com o quarto ventrículo, que fica entre o cerebelo e a ponte. Estão vendo aqui? Então, eu tenho aqui o complementando o nosso sistema ventricular. Eu não vejo os ventrículos laterais, porque eles estão profundos dentro dos hemisférios, mas eles drenam para uma estrutura mediana, que é o terceiro ventrículo, aqueduto e quarto ventrículo. Então, vocês estão vendo aqui, né, um desenho, tá, do nosso sistema ventricular. Estão percebendo, então? A gente não percebe neste corte aqui os ventrículos laterais, porque eles não aparecem, mas a gente consegue ver o terceiro ventrículo e como eles drenam para o aqueduto e quarto ventrículo. Nós produzimos em torno de 30 a 50 ml de líquido cefalorraquidiano a cada hora dentro desses ventrículos. Então, vocês podem imaginar uma coisa interessante. Dentro da caixa craniana, nós só conseguimos ter volume para 1.200 ml. O cérebro pesa de 1 a 1,2 kg. Então, portanto, o cérebro ocupa quase tudo. E se eu estou dizendo para vocês que o cérebro é capaz de produzir 30 a 50 ml de líquido cefalorraquidiano a cada hora, isso significa que depois de 10 horas eu tenho meio litro, por dia eu tenho outro litro. Então, este líquido precisa ser drenado constantemente por este caminho que vocês estão vendo dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo, aqueduto, quarto ventrículo. Aqui no quarto ventrículo eu tenho, né, alguns forames, um forame lateral, que nós chamamos de lusca, e um forame mediano, que nós chamamos de Magendie, por onde este líquor se exterioriza, e aí ele acha o caminho no espaço subaracnoide, tá vendo aí? Em torno da medula, depois ele sobe para a convexidade cerebral, e aqui, em cima, ele é reabsorvido nos seios durais, e dos seios durais ele cai no sistema venoso. E este fluxo é fundamental. Qualquer doença que obstrua o fluxo do líquido cefalorraquidiano vai trazer consequências gravíssimas para o cérebro. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso mais à frente. Outra coisa que eu queria lembrar vocês, eu já disse ali no início, é que a medula ela é parte do sistema nervoso central. Na verdade, a medula é um prolongamento deste tronco cerebral. O bulbo se continua através da medula. Tá certo? A medula aqui ela é composta de 7 segmentos cervicais, de 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lombares e os segmentos sacrais aqui. É interessante também ver que a disposição desta medula, ao contrário do cérebro, os corpos dos neurônios estão no centro. E aí a substância cinzenta forma uma estrutura que nós chamamos de H medular. Estão vendo aí? Tá? Esta medula, assim como o cérebro, também é envolvida pelas mesmas camadas de dura mater, aracnoide e pia mater. Então, vocês estão vendo aqui a membrana mais firme, que é a dura mater. Aqui, né, uma membrana segmentada, que é a aracnoide, e aderido intimamente à medula, a pia mater. Ora, a gente percebe, então, que esta medula ela caminha por dentro da coluna vertebral. Então, a gente está vendo aqui uma vértebra e, portanto, esse canal aqui é por onde passa a nossa medula, tá bom? A gente recomenda fortemente que vocês deem uma estudada nessas estruturas. Até porque é muito importante a gente entender que as lesões medulares,
elas vão se manifestar pelo surgimento de níveis sensitivos, né, na pessoa, coisa que nós vamos estudar mais profundamente à frente. Tá bom? Eu estou trazendo aqui uma questão interessante. Reparem que uma coisa que a gente sabe é que o crescimento da coluna vertebral se dá de maneira muito mais intensa do que o crescimento da própria medula. O que faz com que no adulto a coluna vertebral tenha um comprimento bem maior do que a medula. E, portanto, a medula ela se encerra, olha só, mais ou menos aqui a nível da primeira para a segunda vértebra lombar. Significa que abaixo da segunda vértebra lombar eu não tenho mais medula. Eu só tenho aquilo, não é? Um saco dural que contém fibras, tá certo? De neurônios que descem ali. Portanto, por isso que nós, quando fazemos uma punção lombar, entre L4 e L5, nós podemos colocar uma agulha aqui sem medo de lesionar a nossa medula. Mas nós vamos estudar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, gente, esse é o nosso vídeo introdutório. Eu espero que vocês utilizem ele como a base para aquilo que nós vamos estudar daqui para frente. E vamos nos ver nas próximas 6 semanas. Muito obrigado. Bom, gente, essa foi a aula do nosso Dr. Rui. Enquanto ele não entra, ele está terminando uma consulta. E enquanto ele não entra, a gente pode começar a fazer perguntas. Então, os que tiverem perguntas, a gente pode colocar, vocês podem colocar nos comentários, que assim que ele entrar, ele vai começar a responder. Tá bom? Sobre a questão do livro, assim que ele entrar, eu acho que ele pode repassar para vocês o nome. Só um segundo, gente. Ele está tentando entrar aqui na sala. E alguma coisa não está dando certo, mas vai dar certo. Sobre a questão dos certificados, que já vieram me perguntar, a gente vai deixar um link aqui de um formulário ao final do evento, no final desse dia de evento, para vocês preencherem. Os que preencherem irão ganhar certificado. Só no final do evento a gente vai soltar esse link aqui nos comentários.
Teve sim, teve inscrição. Foi aberta. A gente deixou o link lá na nossa bio do Instagram. E fizemos todos os anúncios por lá, né? Soltamos o link dessa live aqui pelo Instagram também. Então tá tudo lá. Pronto, o professor já entrou, ele vai poder responder os questionamentos de vocês. Eu vou habilitar aqui para ele iniciar. Pronto, professor. Boa noite. Boa noite. Já tem algumas perguntas das pessoas que participaram aqui nos comentários. Eu vou tentar colocar na tela para o senhor responder. Boa noite. Não estou com som aqui. O senhor consegue me ouvir? Só um segundo. Professor? Professor?
Gente, a gente está ajustando a questão do áudio, mas eu vou tentar colocar as perguntas na tela para ele responder, ok? Peço só um pouquinho de paciência de vocês para que a gente ajuste. Estão me ouvindo? Boa noite. O senhor consegue me ouvir? Estou lhe ouvindo bem também. Ah, certinho então. Então eu estou colocando na tela algumas perguntas que as pessoas já fizeram em relação ao que foi falado na sua palestra, sua aula, né? Daí, se o senhor conseguir ler na tela, o senhor já pode estar respondendo. Eu respondi uma que perguntou o nome do livro que eu citei no início, o Momento Obrigado, aí coloquei no chat. O senhor pode repetir o nome do livro para as pessoas ouvirem? Eu coloquei no chat, viu? Clinical Neuroanatomy and Neurophysiology, do Munter e Getz. Vocês estão vendo o chat? Já está aqui, eu já postei. Ah, tá ok. Porque o chat que o senhor botou foi o chat privado, é só a gente que está... Ah, o chat privado? Isso. Tem como... Eu não estou tendo outra possibilidade aqui, tá? Tem que ter algum chat. Eu não tenho outra opção de chat aqui, só tenho essa. Você tem como dispor aí, no geral? O que eu coloquei aí? Tem, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar os comentários. Eu só tenho condição de fazer o chat privado? Ou é você que organiza isso? É porque, na verdade, aparecem os comentários aqui em cima, só que eu não sei porque está aparecendo só o privado para o senhor. Mas eu vou ficar fazendo esse link aqui entre o privado e o... Os comentários eu estou vendo, né? Isso. Aí, isso foi a pergunta da Monique, e aí eu coloquei na tela para o senhor. Tá, a Monique, na verdade, não tem uma pergunta, ela queria que eu fizesse uma introdução aos pares cranianos, né? Monique, isso. Na verdade, a gente tem essa introdução aos pares cranianos, né? Só que nós temos uma abordagem, porque como o par craniano é muito cheio de detalhe, muito cheio de detalhe, se a gente não apresenta ele associado aos principais quadros clínicos que os pacientes apresentam, os alunos frequentemente esquecem, porque acaba virando um decoreba. Então, eu fico à disposição de vocês de discutir os casos, né? Realmente, par craniano é uma coisa muito bacana, né? Muito cheia de detalhe, e eu acredito que o ideal é que a gente possa aprender os pares cranianos através de casos clínicos, né? Tem aqui um comentário, eu estou vendo aqui os comentários, né? O Paulo Rogério Lustosa está fazendo uma pergunta que eu falei que era uma janela, né, para o corpo, e se eu entendo essa janela da realidade como uma construção. Paulo, a sua pergunta é bastante complexa, olha só. Eu sempre costumo falar para os alunos que os olhos, eles, na verdade, são somente lentes que captam um estímulo fótico. Quem enxerga é o cérebro, né? As vias visuais, elas só são iniciadas nos olhos, mas depois, através dos nervos ópticos, elas vão chegar na parte posterior do cérebro, no lobo occipital. E o lobo occipital, ele vai reverter a imagem
vai colocar a imagem de acordo com a nossa posição gravitacional, e mais importante do que tudo, ele vai fazer associação da imagem com os símbolos. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre falo no cérebro que é interessante. Todos nós temos a experiência de estarmos assim num ambiente aberto e, de repente, uma coisa voa na nossa direção. Vocês já viram isso? Aquele vulto, a gente não sabe nem o que é, né? E a gente se desvia. Pois bem, se isto acontece durante o dia, em geral, o nosso cérebro vai associar aquele vulto que vem em nossa direção com um pássaro. Mas se isso acontece durante a noite, o nosso cérebro automaticamente vai associar, por exemplo, com um morcego. Então, mostrando que o que é importante na questão visual é como eu faço o simbolismo, como eu associo aquilo que eu vejo. Então, nesse sentido, a colocação do Paulo aí, muito do que a gente vê é construído, sim, tá? Por aquilo que tem significância, né? A Laura Paiva está fazendo uma pergunta aí sobre os passos entre as meninas. Laura, essa sua pergunta é interessante. Olha só, eu não sei se você viu no vídeo, a camada que está mais ligada ao cérebro, que é a pia mater, ela é aderida ao cérebro. Para você separar ela do cérebro, você tem que pegar uma pinçazinha e ela é uma membrana bem fininha aderida à superfície do cérebro. Já a membrana mais externa, que é a dura mater, ela é bem rígida. Ela é como se fosse um courozinho, tá bom? Aí, entre o espaço entre a pia mater e a dura mater, eu tenho um espaço que eu digo que ele é virtual, porque é o espaço subaracnoide, porque é onde circula o líquor, né? Então, o que acontece? Para eu coletar um líquor, por exemplo, numa punção lombar, para dar um diagnóstico de meningite, para dar o diagnóstico de esclerose múltipla, ou para fazer uma raquianestesia, eu tenho que perfurar esta membrana dura mater. Ora, quando eu perfuro essa membrana, eu colho o líquor e retiro a agulha. Posteriormente, alguns pacientes, uma minoria, podem experimentar algum vazamento por esse ponto de punção, ocasionando aquilo que nós chamamos de cefaleia de pressão baixa, não é? Então, é possível haver extravasamento. E outras vezes, Laura, eu posso ter, através de acidentes, a laceração da dura mater, e com isso, o líquido, o líquor que circula no espaço subaracnoide pode vazar para fora. Um exemplo característico é no traumatismo craniano, onde eu posso ter licorreia pelo ouvido, né, ou pelo nariz, tá bom? Ocasionando uma coisa que nós chamamos de fístulas licóricas. Ok, Laura? Ok, eu não tô podendo manusear a imagem aqui, né? O senhor pode Posso apresentar. dividir a tela? Eu posso dividir a tela, né? Pode sim. Pode. Então, aí eu vou começar a dividir aqui a minha tela, tá? E eu vou achar no... deixa eu pegar aqui a minha... Estão vendo a minha tela já? Bem-vindas, bem-vindos ao nosso Agora, primeiro vídeo. eu estou com uma coisa aqui esquisita. Eu estou com milhares de telas abrindo aqui na minha frente. O senhor quer compartilhar só da apresentação? Só da apresentação. Eu vou fazer de novo, tá bom? Tá bom. Só que aqui eu não tenho essa opção. Bom, deixa eu, para a gente não ir perdendo tempo, Paula, deixa eu falar para você uma coisa. Doutor Rui, Oi. Eu posso tentar aqui colocar no ponto que o senhor quer? Então, por favor. Eu acho que é a parte final do vídeo aqui, né? A parte final. Deixa eu... É onde tem uma coluna vertebral,
É essa parte aqui? Pronto, essa aqui. Paula, deixa eu responder aqui para você uma coisa interessante. Ó, você está vendo aqui a minha seta? Vocês conseguem ver a seta? Não, né? Porque não está dividindo minha tela, né? Não. Bom, de qualquer maneira, olha só. Você está vendo uma imagem, agora está vendo a sua seta, né? Uhum. Se você descer a sua seta mais um pouquinho de onde ela estava, aí mais para a esquerda, você vai pegar esse pontozinho final aí, que se chama cone medular. Tá bom? Ora, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: o sistema nervoso do homem, ele se desenvolve muito nos primeiros anos de vida, tá certo? Principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Depois, vai havendo mais uma maturação. Agora, em compensação, o esqueleto ósseo, ele cresce muito durante os 20 primeiros anos de vida. Isso vai fazer com que o crescimento da coluna vertebral, que tem no seu interior, né, o espaço, o canal vertebral que abriga a medula, vai fazer com que ele cresça muito em relação à própria medula, de tal maneira que a medula para de crescer, mas a coluna vertebral óssea continua crescendo. Com isso, a ponta do cone medular ela vai terminar entre L1 e L2. Tá certo? Isso é uma coisa muito boa para nós, porque quando a gente precisa coletar o líquor do espaço subaracnoide, se a gente colocar a agulha entre as vértebras L4, L5 ou L3 e L4, a gente pode furar com tranquilidade a dura mater, que embaixo não tem medula, não tem risco de lesão medular. Então, isso é um fato extremamente vantajoso para nós quando a gente precisa coletar líquor, tá ok? Tem uma pergunta aqui nos comentários, né, do Igor, que diz: a produção do líquido cefalorraquidiano no plexo coroide é realizada em todas as meninges ou em algum ponto específico? Igor, olha só. O plexo coroide é como se fosse, né, pequenos capilares que estão... tá aí, essa é a pergunta do Igor, né? Você consegue pôr o vídeo aí, a imagem do líquor, Rafael? Eu vou ver se eu acho aqui, professor. Vamos lá. Mais para trás, né? Eu respondo. Até mais um pouco para trás. Pode voltar. Aí. Igor, olha só. Eu tenho, em termos de ventrículos, eu tenho 2 grandes ventrículos laterais, está aqui, né, em verde aí do lado. E você vai ver nesta imagem, ao lado desta tridimensional que tem aí, que eu tenho a circulação licórica. Eu tenho plexo coroide, tá? Em quase todos esses ventrículos, mas eu tenho principalmente nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Você consegue ver nesta imagem como estes pontos cerejas, essas granulações cerejas, esses capilares de cor vermelho cereja que você está vendo aí, tá? Esses capilares, na verdade, o que é que eles fazem? Eles puxam, né, líquido do seu plasma, do seu sangue, filtram e formam um líquido muito semelhante à água. Tá certo? Muito semelhante no aspecto macroscópico à água, que é o líquido cefalorraquidiano. E eles produzem, na verdade, 30 a 50 ml por hora. Note que isso é uma coisa extremamente importante que a gente tem que entender quando trata de doenças do sistema nervoso central. Porque o nosso crânio, ele só comporta em torno de 1.100 a 1.200 ml de volume. Desses 1.100, 1.000 é o cérebro. Sobra 150 a 200 ml de volume que tem que ser divididos pelo líquor e pelo sangue que está circulando ali. Então, repare, se nós produzimos 30 a 50 ml de líquor por hora, né? Então, você imagina que a cada 10 horas eu produzo meio litro. Esse líquor tem que ser constantemente escoado,
porque se ele não for escoado constantemente, eu vou gerar uma patologia chamada hidrocefalia, que leva ao aumento da pressão intracraniana e é potencialmente letal. Tá bom? Marcos Paiva faz uma pergunta. O aumento da pressão intracraniana estaria relacionada com o líquor? Marcos, boa pergunta, viu? O aumento da pressão intracraniana se dá todas as vezes que eu tiver qualquer processo expansivo ocupando espaço. Tá bom? Uma das formas de aumentar a pressão intracraniana é quando eu impeço a circulação desse líquor, do líquido cefalorraquidiano, que, como eu disse para você, ele é produzido 30 a 50 ml por hora. A cada 10 horas tem meio litro, só que só cabe 100 ml. Então, se só cabe 100 ml e a cada 10 horas eu produzo 500, eu tenho que escoar isso sem parar. Agora, se eu tiver uma doença que comprima, e aí eu quero que você use a sua seta aí, Rafael. Você consegue identificar o cerebelo aí nessa... Aqui. Isso. Vá para frente um pouquinho com a sua seta. Para frente. Não, em direção ao tronco. Aí, tá vendo essa coisa triangular aí? Aí, isso é o quarto ventrículo. Suba o quarto ventrículo pelo canal que chega nele, Rafael. Aí, esse canal, olha aí, esse canal se chama aqueduto, tá certo? Suponha, por exemplo, que você esteja com uma meningite. Aí esse líquor vai ficar purulento. Aí esse líquor vai ficar com a viscosidade aumentada. E aí, quando ele for passar por esse canal bem fininho, que se chama aqueduto, ele pode entupir esse aqueduto. E aí, aquela produção de 30 a 50 ml por hora de líquor vai acumulando acima e dá aumento da pressão intracraniana. Mas o aumento da pressão intracraniana pode surgir também por outras causas. No traumatismo craniano, frequentemente ele é causado pelos hematomas. Na presença do tumor cerebral, é pela massa do tumor. Num abscesso, é pelo abscesso em si. Então, qualquer massa que ocupe espaço faz aumento da pressão intracraniana e também os problemas de bloqueio da drenagem licórica. A Thaís fez uma pergunta complexa, Thaís. A gente pode ficar aqui até amanhã falando sobre isso, tá bom? Porque as doenças relacionadas com o comprometimento dos pares cranianos, eu vou tentar simplificar um pouquinho aqui para você, Thaís. Elas são de duas ordens, tá? Elas podem ser doenças do sistema nervoso central, tá bom? Do sistema nervoso central. E aí eu vou lhe dar um exemplo. Um acidente vascular cerebral no tronco, um tumor do tronco cerebral pode pegar o núcleo desses nervos e dar uma paralisia deles. Ou elas podem ser um comprometimento do sistema nervoso periférico, depois que esses nervos abandonam o sistema nervoso central e vêm. Um dos mais comuns que existem é a paralisia de Bell, a paralisia facial, onde o nervo do facial, ao sair do tronco, se dirigindo para a face, ele pode ser comprometido por um processo infeccioso inflamatório e aí dá a paralisia facial. Tá bom? Então, eu tenho doenças do sistema nervoso central e doenças do sistema nervoso periférico. Acho que de pergunta era isso, professor. Era isso? Uhum. Ah, que bom. Olha só, gente, então, assim, eu fico muito honrado, muito feliz de estar participando desse início, né, da jornada de vocês, tanto de acadêmicos, mas no interesse, né, que vocês demonstraram aí pela neurociência, pela neuroanatomia. Amanhã vocês vão ter uma continuidade com a conversa com o Dr. Felipe, que é um excelente neurologista sobre neurologia clínica, e me coloco aqui à disposição de vocês sempre que precisarem, tá bom? Foi uma honra, queria agradecer o convite. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. Tá certo, foi então. Ótimo. Palestra ótima. Tá, okay. Uma boa noite a todos, tá? Boa noite. Muito obrigado, professor.
Gente, eu estou deixando o link do formulário de presença nos comentários. Vocês preencham, que a partir desse formulário é que a gente vai gerar os certificados de vocês. Tá? A gente espera vocês amanhã e muito obrigado pela presença.